Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, uma promessa de ser um pregador ou pregadora, ou até mesmo se você já tem um ministério, leve o seu ministério a sério, venha se capacitar ainda mais na palavra de Deus e aprender os detalhes das escrituras, os mapas das cidades da Bíblia, os costumes e culturas típicas daquela época e muito mais. Acesse o nosso site que está na descrição e conheça o nosso treinamento, que irá fazer você se aprofundar ainda mais nos textos bíblicos. E abra no tema em que o Senhor colocou no meu coração. A pastora disse que era um tema livre. E eu pedi uma revelação do Espírito Santo de Deus para trazer uma palavra para a igreja. E o Senhor tocou no meu coração a palavra de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Vamos ler alguns versículos até o versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. A presença dele é real neste lugar. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se assente e fica à vontade. E abra o coração para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Não dê ouvidos e não olhe a aparência do missionário ou o que ele está falando com você, mas que o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa noite. Nós seres humanos, por si só, pela nossa natureza, muitas das vezes nós nos perdemos com nós mesmos. Como assim? Às vezes nós estamos tão preocupados com as outras coisas e de repente, ao decorrer da caminhada, nós nos deparamos que estamos fazendo algo errado, porque é natural do ser humano. E quando o Senhor tocava o meu coração e me entregando acerca dessa palavra, eu comecei a refletir e analisar a vida do ser humano, assim comigo mesmo, com os irmãos. Acontece com todo mundo, que há certos momentos da nossa vida que muitas das vezes nós esquecemos que somos barro. Há certos momentos da nossa vida que muitas das vezes nós pensamos ser alguém. E de repente, sem perceber, aos poucos nós vamos pensando que somos grandes, que fazemos bem, que somos o melhor naquilo que estamos fazendo. De repente nós estamos distanciando da presença de Deus e falando: não, eu cheguei porque eu sou bom. Não, eu consegui porque é mérito meu, porque eu usei das influências, eu usei da minha capacidade. Eu sou bom nisso porque eu tenho capacidade para isso. Não, meu irmão. É nisso que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite. Porque muitas das vezes nós nos tornamos arrogantes e nem sabemos. E quando nem deparamos, estamos tratando mal as pessoas que estão à nossa volta. De repente nós pensamos que somos melhores que alguém. De repente olhamos para o irmão do lado e diz: eu sou melhor do que ele nisso, eu sou. Não, nós somos todos iguais. Nós somos vasos de barro. E quando o Senhor estava falando, através do seu Espírito Santo ao meu coração, eu senti muito essa palavra. Porque, irmão Jefferson, você estava se achando melhor que alguém? Eu não sei, meu irmão. Porque há certos momentos que nós estamos tão focados em alguns objetivos que de repente nós possamos até ter pisado em alguém ou falado alguma coisa e nem percebeu, porque isso é nosso. Nós vamos nos enchendo de nós mesmos, que de repente o que está cheio não é o Espírito Santo, nós estamos cheios de nós mesmos. Nós achamos que fazemos o melhor, nós achamos que pregamos bem, que cantamos bem, que evangelizamos, que fazendo, só está dando certo porque eu estou fazendo, aquele negócio está acontecendo, mas se eu pegar, aí vai para frente. São pessoas que estão cheias de si mesmos. Aí muitas das vezes é preciso nós passar por a experiência como Jeremias, descer à casa do oleiro para poder entender quem somos nós de verdade. Tem muita gente se achando o dono da razão, tem muita gente se achando que é o dono de tudo. É como diz por aí, ele é o cara, é a pessoa que faz tudo, ninguém é melhor que ele se acha o melhor, ou seja, ele está cheio de si. E quando nós vemos essa linda palavra da visão de Jeremias, da experiência que Jeremias teve,
nós começamos a trazer para nossas vidas e aprender algumas coisas. Primeiro, o Senhor diz: levanta-te. Aí eu disse: Senhor, levantar. Porque há certas situações e momentos que, para que nós possamos ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nós precisamos nos levantar. Mas é levantar para ficar acima de alguém? Não. É levantar a nossa cabeça. Porque se o Senhor quer nos mostrar algo, se Ele queria mostrar algo para Jeremias, Ele diz: levanta-te. E é isso que o Senhor está dizendo nessa noite. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei de que maneira você adentrou por essa porta. Mas Ele está dizendo: levanta a tua cabeça, sacuda a poeira, se erga novamente. Porque o Senhor tem algo para falar com você. E só é preciso se levantar para que você possa conhecer o sobrenatural de Deus na tua vida. Mas sabe o que é mais interessante? É porque logo em seguida Ele diz: desce. Levanta, sim, mas agora desce, Jeremias. Jeremias teve que descer à casa do oleiro. Há um momento em que nós também temos que descer na presença de Deus. E descer significa nos humilharmos, deixar o nosso eu. Quando nós olhamos para isso aqui, podemos até pensar friamente, olhando o texto, que é algo fácil. Mas para muitas pessoas há muita dificuldade em descer. As pessoas hoje estão muito ocupadas em si mesmo, consigo mesmo, com seus afazeres. E quando se é convidado a descer à casa do oleiro, muitos não têm tempo. As pessoas perderam o costume de ter uma intimidade com o Senhor. E quando nós vemos a experiência que Jeremias estava tendo, o Senhor está dizendo: desce. É largar o eu, é largar o ego, é largar tudo aquilo que nos enche, de se achar o melhor, de se achar o capaz, de estar autossuficiente consigo mesmo e saber e pensar que não precisa da ajuda de Deus para os nossos planos. E quando nós analisamos tudo isso, o Senhor está dizendo: desce à casa do oleiro. Qual foi a última vez que nós descemos e falamos com o Senhor? Aquelas pessoas que ainda têm uma vida de intimidade com Deus. Aqueles que ainda descem à casa do oleiro, porque esses ainda reconhecem que depende do nosso Senhor. Mas há aqueles que já não se acham mais assim. Há aqueles que estão muito ocupados com os seus afazeres, com as suas preocupações. E de repente vamos se achando autossuficientes. Porque eu não estou orando, eu não estou congregando, eu não estou fazendo as coisas direito. Mas as coisas estão dando certo, então é mérito meu. Não, meu irmão, é porque ainda a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. Aí Ele diz: desce à casa do oleiro, porque todos nós precisamos descer. Todos nós precisamos entender que sem o Senhor nós não somos nada. E que se ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Aí, quando nós analisamos, Nabucodonosor desceu do trono. Paulo teve que descer do cavalo. Aleluia. Pedro teve que descer do terraço. Zaqueu teve que descer da árvore. Nós precisamos descer para ter uma experiência com Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos descer à casa do oleiro. Mas estamos vivendo em uma geração que não quer mais isso. Ela não quer mais submissão, não quer mais se ajoelhar, não quer mais colocar a cara no pó, porque o pó já está na cara. Há muito pó na cara e pouca cara no pó. Há muitas pessoas que precisam entender que é através da oração e descendo a casa do oleiro que a vitória vai chegar sobre a vida dele. Tem muita gente questionando ao Senhor: por que está acontecendo isso? Por que o Senhor permitiu essa situação na minha vida? É porque Ele está querendo que você volte à casa do oleiro, volte a falar com Ele, volte a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Mas o que precisamos fazer? O Senhor está dizendo: desce, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí quando nós analisamos tudo isso, entrando fielmente na palavra, meditando o que o Espírito Santo estava querendo me passar, e eu estou passando exatamente o que eu senti e que o Espírito Santo falou ao meu coração. Aí eu perguntava ao Senhor: Senhor, mas é um culto de louvor. Mas o Senhor quis essa palavra. Porque o vaso precisa entender que ele ainda é vaso. Qual é a função do vaso? Aí nós imaginamos a cena, como quando vamos lendo a palavra, nós automaticamente vamos imaginando a cena. Ele olha, ele desce à casa do oleiro e de repente o oleiro está lá, trabalhando.
E eu não sei aqui se alguém teve a oportunidade de ver esse trabalho pessoalmente do oleiro. Eu particularmente vi por vídeo e achei uma coisa muito linda. E o que me chama a atenção é ele estar trabalhando, pegando aquele barro, as mãos todas sujas, mas um barro nobre, e de repente ele começa a modelar e daqui a pouco aquele barro vai criando forma, e assim é a linda obra que o oleiro faz. Mas qual é a função do vaso? Ele está trabalhando com o que, igreja? Um vaso. E o vaso serve para quê? Para servir, para algo. Alguns usam para decorar alguma coisa, alguns usam para colocar alguma coisa dentro, uns colocam na sala, outros na cozinha, outros na área, ou seja, ele foi feito para servir. E tudo o que nós lemos na palavra do Senhor, tudo aquilo que nós meditamos, a Bíblia é diferente por isso, porque tudo aquilo que ela nos apresenta, cada vírgula, cada palavra aqui, representa algo muito grande nas nossas vidas espirituais. E cada ação nessa passagem aqui nós podemos trazer para nossas vidas. Porque o vaso, sabe o que é mais interessante? É porque quando o oleiro coloca um vaso em um lugar, nós não iremos ver um vaso reclamando de nada. Você não vai ver um vaso reclamando porque está na cozinha. Não vai ver um vaso reclamando porque colocou ele na sala ou porque colocou algo dentro dele. Não vai ver ele reclamando pela forma que ele foi feito. Sabe por quê? Porque nós também somos semelhantes ao vaso. E nós precisamos entender, precisamos aceitar as decisões do oleiro nas nossas vidas. Mas sabe qual é o grande problema? É porque tem muito vaso que fica questionando. Tem muita gente perguntando e dizendo: Senhor, mas eu não quero estar aqui. Tem vaso reclamando e dizendo: Senhor, por que eu estou neste lugar? Eu deveria estar ali. Senhor, por que me colocou neste lugar? Eu queria estar fazendo outra coisa. Tem muito vaso questionando com o oleiro: Senhor, por que me colocou para pregar? Eu gosto é de cantar. Senhor, por que me colocou no louvor? Eu gosto de pregar. Ah não, me colocaram no grupo de evangelização, mas eu gosto mesmo é de louvar. Tem muito vaso questionando o oleiro. E quando nós analisamos ainda mais, nós somos como vasos. Mas vasos que muitas vezes têm reclamado com o oleiro. Mas vaso que é vaso não questiona o oleiro. Vaso que é vaso não questiona o seu Criador. Deus é o nosso oleiro. E é por isso que Ele toma conta das nossas vidas. Mas o problema é que muitas das vezes o vaso quer ser mais sábio do que o próprio oleiro. O vaso quer ser mais sábio do que aquele que o criou. Nós somos feitos de barro, somos frágeis. Nós temos limitações. E sabe qual é o maior problema de um vaso que começa a questionar o oleiro e não entende as suas limitações? Ele passa a querer colocar dentro dele aquilo que ele não suporta. Nós somos de barro, mas tem muito vaso por aí se achando de aço. Tem muito vaso por aí teimando e querendo fazer aquilo que ele não suporta. Aí é por isso que tem muito vaso quebrado, por isso que tem muito vaso despedaçado, muito vaso trincado. É porque ele ainda não entendeu que ele é frágil e que se não for a misericórdia do Senhor na vida dele, ele não consegue chegar a lugar algum. Somos feitos de barro e por isso nós temos as nossas limitações. Mas há vasos por aí que tem um ingrediente especial. É o orgulho e a arrogância. Isso faz com que ele tente fazer e suportar aquilo que a matéria-prima dele não suporte. Mas o Senhor hoje está te trazendo essa palavra. Nós ainda continuamos sendo barro. Nós ainda somos apenas barro na mão do oleiro. Então, quando estamos falando aqui sobre levantar, nós levantamos. Agora o Senhor está dizendo a Jeremias: desce. E isso é descer. É entender que nós somos pequenos e que nós não somos maiores do que ninguém. Mas sabe o que ele ainda mais nos ensina nessa palavra? É que nós também precisamos entender que há paciência. Nós precisamos de paciência na nossa vida. No versículo 6, Deus fala que Ele, sendo oleiro, Ele pode fazer o que quiser conosco, porque somos barro. Somos vaso e vaso não questiona o seu oleiro. Pensamos que somos os maiores, mas apenas somos barros. Devemos entender que somos criados para servir e obedecer o Senhor. A palavra vai dizer que quando Jeremias desce, aí ele vê o oleiro trabalhando. E de repente o oleiro, o vaso que ele está fazendo, se quebra.
Mas olha só a importância de ter a paciência. Porque muitos de nós, muitas das vezes, somos vasos e que chegamos aqui de várias formas diferentes. Há vasos que chegaram aqui apenas com um trincado. Há vasos que chegaram aqui apenas faltando alguns retoques. Mas há aqueles que chegaram muito danificados. Há aqueles que até mesmo precisou ser quebrado para fazer de novo. Há aqueles que só chegaram aqui os cacos. Há muitos que viraram cacos mesmo lá fora. Quantos olharam para você e disseram: não tem mais jeito para você, é apenas caco, não há mais jeito para você. Quem sabe até você mesmo olhou para dentro de si e disse: Senhor, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução, nem eu mesmo acredito em mim mesmo. Mas eu quero te dizer, aquilo que o homem descarta, Deus ainda recicla. Aquilo que o homem diz que não tem mais jeito, Deus está dizendo para você: tu és um escolhido dele, e ele através de você vai ser um vaso de honra, porque o Senhor tem uma grande obra para fazer através da tua vida. Nós precisamos entender tudo isso, porque quando isso acontece, nós entendemos que somos limitados. E quando nós precisamos de paciência, porque às vezes o oleiro está trabalhando nas nossas vidas, mas nós não temos paciência. O oleiro está trabalhando na nossa casa, mas nós não temos paciência. Mas você já viu o oleiro trabalhando? Ele tem toda a paciência. E como Jeremias viu que o vaso quebrou, ele começa a fazer novamente. Assim é o Senhor. Então eu quero te dizer, se às vezes está se apertando de um lado, quem sabe você está sendo amassado de outro, quem sabe as coisas não estão indo conforme você está pensando, mas eu quero te dizer, tenha paciência, porque o oleiro está trabalhando na tua vida. Ele faz o barro como quer. Estou finalizando. Ele faz o barro como ele quer. Porque se fosse fazer como nós queremos, há muitos por aí que queriam ser feitos de ouro. Há muitos que, se pudesse fazer a escolha, ele queria escolher ser de algo valioso. Mas o Senhor faz o barro, o vaso como ele quer. E quando ele está fazendo o barro, nós precisamos entender uma coisa: que o Senhor nos trata e cuida de nós como ninguém. Porque ninguém tem paciência com o barro. Ninguém tem paciência com aquilo que não tem valor. O homem só tem paciência com aquilo que vale, com aquilo que é valioso. Mas o Senhor é diferente. Ele trabalha com o barro, ele tem paciência, ele quebra, ele amassa, faz de novo se preciso, mas ele faz o vaso de honra. E é por isso que nós precisamos entender isso. Nós somos apenas barro, e ele trabalha com o barro. Por quê? Porque o nosso Deus é simples, e a simplicidade está nele, e a simplicidade precisa também estar em cada um de nós. Ele poderia estar trabalhando com o material mais caro dessa terra, mas ele escolheu trabalhar com o barro. Coloquemo-nos como barro nas mãos do oleiro. E nunca podemos esquecer que não importa o que aconteça, ainda somos barro. Não importa o quanto ele te use, você ainda permanece barro. Ele faz trabalhos maravilhosos. O oleiro faz vasos que são maravilhosos a se ver. E o Senhor usa um vaso de cada um de uma maneira. Ele usa um para ministrar a palavra, ele usa um para louvar, um profetiza, um entrega a revelação. Ele faz coisas extraordinárias. Mas nós precisamos entender que nós mesmo fazendo tudo isso, nós continuamos sendo apenas barro. Recentemente, lá no curso lá da sede, tivemos a oportunidade de falar que houve um estudo em que eles calcularam quanto se vale o corpo humano. Se fosse vender todos os órgãos, tudo que compõe o corpo humano, valeria milhões de dólares. Porque o homem fez esse estudo. E nós temos a tendência de valorizar tudo aquilo que é material. Mas eu quero te fazer essa pergunta: se materialmente falando nós valemos tudo isso, a nossa parte carnal, que tudo isso vai passar, imagina quanto vale a nossa vida espiritual.
Imagina quanto vale a sua intimidade com o Senhor. Imagina quanto vale o relacionamento que você tem com Deus. Não tem preço, não tem valor, porque aquilo que nós temos aqui nessa terra vai passar, vai perecer, mas aquilo que é eterno, isso nunca irá passar. E Deus tem o melhor para você, não aqui nessa terra, mas para morar na Nova Jerusalém. Estou finalizando. Tudo que Deus quer é nos encher. É encher o vaso. Mas como se pode encher um vaso que já está cheio? Como se pode encher um copo de água se já há água nele? Mas há muitos que estão cheios de si mesmos, querendo ser cheios do Espírito Santo, querer receber algo da parte do Senhor, mas o Senhor não tem como encher, porque dentro deles ele já está cheio de si mesmo. A arrogância, o ego, ele se acha o melhor em tudo, ele pensa que ele é grande, que é melhor do que o próximo, aí não tem como Deus encher, mas o Senhor está dizendo: eu quero encher vasos aqui nessa noite. Ele quer usar vasos aqui nessa noite. É preciso entender que nós somos apenas barro. Já viu o oleiro trabalhando? Ele vai criando forma e de repente ele começa, se tem uma parte que tem muito excesso, ele vai tirando. O excesso não pode fazer parte do vaso. E tem muito vaso com excesso. Excesso de arrogância, de orgulho, de vaidade, de tudo. E o que o Senhor está te dizendo? Nós somos apenas barro. Eu quero convidar a você a se colocar de pé. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, uma promessa de ser um pregador ou pregadora, ou até mesmo se você já tem um ministério, leve o seu ministério a sério, venha se capacitar ainda mais na palavra de Deus e aprender os detalhes das Escrituras, os mapas das cidades da Bíblia, os costumes e culturas típicas daquela época e muito mais. Acesse o nosso site que está na descrição e conheça o nosso treinamento, que irá fazer você se aprofundar ainda mais nos textos bíblicos. Para que você possa entender algo que o Senhor quer falar com você nessa noite, eu quero que por este momento você feche os seus olhos e esqueça do irmão que está ao seu lado. Eu sei que quando eu ministrei essa palavra aqui, enquanto o Senhor falava, você imaginou a cena do oleiro trabalhando. Todos nós imaginamos. Essa cena está no nosso coração. Está imaginando aí, irmão? Fecha o olho e se liga no trono da graça, porque Deus quer falar com você. Está imaginando aí? Imagina a cena, o oleiro trabalhando no vaso, imagina. Agora eu quero que vocês continuem imaginando enquanto eu vou falando. Sabe quem é o oleiro? O oleiro é o Senhor. Ele é o nosso Deus. Sabe o que representa a casa do oleiro? É a casa do Senhor, é a igreja onde nós estamos. Sabe o que representa o barro? O barro somos nós. Aleluia. Imagina isso, continue imaginando o oleiro trabalhando, Deus trabalhando. E sabe onde o barro está rodando? O mecanismo que o oleiro usa aí para o barro rodar, para ele criar forma. Esses aí são os meios de Deus trabalhar nas nossas vidas. Agora imagina como Ele está trabalhando na tua vida. Imagina como foi para criar você até chegar aqui. Porque muitos chegaram aqui apenas cacos. Muitos chegaram aqui apenas pedaços de cacos descartados pelo homem que há lá fora. Muitos disseram que não tinha mais jeito, mas o oleiro começou a trabalhar. E ele está dizendo: eu estou trabalhando, eu estou fazendo grande obra. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou fazendo na tua vida nessa noite. Quem sabe está doendo de um lado, está amassando o outro. Quem sabe a vida financeira está apertada. Quem sabe a sua vida espiritual também está passando por uma crise. Quem sabe a sua vida conjugal não está muito boa. Mas eu quero te dizer, o oleiro está trabalhando e ele está fazendo vaso da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, e ele só vai parar na hora que ele vê que vai ficar do jeito que ele quer usar. Eu estou vendo o oleiro trabalhando nessa noite, e vasos de honra
já estão sendo feitos neste lugar. E Deus vai usar na palavra, Deus vai usar nos louvores, Deus vai usar de uma forma sobrenatural. Mas eu quero te dizer nessa noite, abra os seus olhos aqui. Agora eu quero que você olhe para mim. Deus irá fazer grandes maravilhas, porque pelos olhos espirituais eu vi o Senhor trabalhando como oleiro e transformando vasos nessa noite, vasos de honra. Ele vai te usar de uma forma sobrenatural. E se usava já no louvor, vai usar ainda mais, varão. Se ele te usava no louvor, ele vai te usar também em outras áreas. Você vai entender, você vai começar a questionar: Senhor, mas o que é que está acontecendo? Eu comecei a fazer algo que eu não fazia. É porque ele já terminou de trabalhar no vaso. Agora ele vai começar a usar. Ele vai fazer grandes maravilhas através da tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, mas nunca se esqueça que você ainda continua sendo barro. Que você ainda é apenas um vaso de barro. Essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para a igreja. Eu espero que você tenha recebido. Quem sabe não é a palavra que você esperava, mas é a que Deus queria falar ao teu coração nessa noite. Que nós possamos sair por essa porta reconhecendo que nós não somos nada, e que não importa o quanto o Senhor nos use, nós continuamos sendo barro nas mãos do oleiro. Que Deus abençoe. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.